A partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem, e espero que vocês entendam completamente. Como também já nos entenderam em parte que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com essa confiança, eu quero primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, seria que agir com leviandade? Ou tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, sempre nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês. Porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tenho entristecido. E escrevi isto para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria também é a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Vamos ler, orar agora. Senhor Deus, ajuda a gente a entender a Tua palavra, a manter o foco, a atenção. Me ajuda a expor essa palavra para que venha entendimento e fé no nosso coração. Que a gente venha entender hoje porque o Senhor diz sim para nós. Porque em Cristo o Senhor tem um sim para nós. Que a gente saia daqui entendendo isso hoje, Deus, e amando o Senhor mais. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, quais são os grandes sim da nossa vida? O maior sim foi quando a gente pediu para ela, né? Ou ele pediu, ou ela pediu para ele, né? Que não é o convencional. E ela disse sim. E ela disse sim, eu aceito. Esse talvez foi o maior sim, né? Daí lá no altar, na hora ali de perguntar se você aceita, e ela disse sim, e ele disse sim no casamento. Esse é o maior sim que nós já recebemos ou podemos dar, não é verdade? Tem também o sim que nós damos quando nós viemos aqui à frente da igreja, vamos ser membros da igreja, e daí a gente pergunta, né? Você crê na palavra de Deus? Você crê no Pai? Você quer servir essa igreja? E a pessoa fala sim. Nós devemos ser fiéis ao sim que a gente fala. Nós devemos ser fiéis aos compromissos que a gente assume. Mas, meus irmãos, planos podem mudar. Às vezes a gente fala sim e a gente não consegue manter até o final os nossos planos. Por exemplo, eu posso falar que vou na sua casa essa semana fazer uma visita e alguma coisa pode acontecer, um motivo de força maior.
e daí eu não consigo chegar lá. Mas o que não pode acontecer, eu falar sim de maneira leviana. O que seria isso? Eu falar sim, mas no fundo eu não quero ir. Já viu quando a pessoa fala sim, mas no fundo é não? Mas como ela não quer te desagradar, ela fala sim, mas na verdade ela não vai. Ou talvez, vamos supor que eu combine com você alguma coisa essa semana, e daí aparece uma coisa melhor para me fazer, e daí o meu sim se torna não. Eu também não cumpro com você. Também é uma maneira leviana de você fazer planos. Isso não pode acontecer. O nosso sim tem que ser sim. O próprio Senhor Jesus disse isso: fale sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Mas, meus irmãos, eu estou falando tudo isso porque eu não sei se você percebeu na leitura. Talvez está um pouco difícil de entender aqui o que está acontecendo. Mas aqui está nos mostrando que Paulo mudou de planos. Se você voltar uma folha no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 5, olha o que Paulo tinha falado para os coríntios na primeira carta. 1 Coríntios 16, capítulo 5, ele fala: irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho para fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Então o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta para os coríntios. Nós vimos que Paulo estava repreendendo aquela igreja, chamando a atenção deles por vários motivos. E daí Paulo, no final da sua primeira carta, ele fala assim: eu quero ir passar um novo tempo com vocês, e eu quero passar o inverno com vocês. Eu não quero que seja breve, eu quero passar um bom tempo com vocês. Daí, meus irmãos, o que acontece? Paulo, ele vai antes do tempo. Ele vai e fica apenas um pouquinho na igreja, e ele não consegue ficar lá. Por quê? Porque a primeira carta que ele mandou para os coríntios não surtiu efeito. Lembra da primeira carta, como eu citei algumas coisas? Paulo tinha repreendido, o culto deles era bagunçado, a ceia deles era bagunçada. Tinha, inclusive, meus irmãos, tanta impureza sexual dentro da igreja, que Paulo vai chamar a atenção de um caso, aonde uma pessoa, ela tinha um caso com a mulher do seu pai. Dentro da igreja, uma pessoa tinha um caso com a sua madrasta. Então Paulo, ele escreve a primeira carta muito indignado, chamando a atenção dos irmãos. Então ele decide ir para os Coríntios, antes do tempo que ele prometeu. E daí ele não consegue ficar lá, porque ele foi confrontado. Os irmãos não receberam Paulo, não receberam a sua repreensão. Então ele fica um pouquinho tempo lá e vai embora. E depois, meus irmãos, quando ele prometeu ir, ele não foi. Nós lemos aqui que ele prometeu ir depois que ele passasse pela Macedônia. Então ele vai antes do tempo, não aguenta ficar muito tempo, e quando ele prometeu ir, ele não vai. Paulo mudou os planos dele, porque ele estava muito indignado com aquela igreja. As críticas de Paulo eram muito fortes, e aquela igreja não recebeu as recomendações de Paulo. Mas, meus irmãos, e daí quando Paulo, ele não cumpre aquilo que ele falou que ia fazer, como os coríntios eles estavam muito chateados com Paulo, eles começaram a falar: está vendo? Ele fala que vem, e vem antes do tempo, e fica só um pouquinho. Depois ele fala que vem num tempo determinado, e não vem. Está vendo? Ele não tem palavra. Ele é leviano quando ele tenta decidir as coisas. Ele age de acordo com a sabedoria humana. Tanto que eles vão dizer, meus irmãos, vai no capítulo 10 agora da segunda carta para você ver. Capítulo 10, no versículo 11, o que eles falam?
Não, capítulo 10, versículo 10. Olha o que eles falam. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Porque as cartas dele, a primeira carta foi muito dura, chamando a atenção da igreja. Daí quando ele chega lá, ele foi confrontado, então ele vai embora. Então os irmãos começam a criticar ele. Está vendo? As cartas dele são duras, mas quando ele chega aqui, ele vai embora. A presença dele é fraca, é desprezível. Então, meus irmãos, aquilo que nós vimos a semana passada, que Paulo estava sofrendo muito por causa do Evangelho, a maioria do sofrimento que Paulo estava recebendo era por causa da igreja que ele plantou. Foi Paulo que plantou essa igreja, e essa igreja estava fazendo ele sofrer muito. Então, por Paulo mudar os seus planos, eles pegam e começam a falar assim: ele é leviano. Ele fala que vem e não vem. Ele fala que não vem e vai embora logo. Mas Paulo, meus irmãos, aqui nesse trecho que nós lemos, ele começa a se defender e mostrar que ele teve razões para ir lá e ir embora logo, e para não ir quando ele falou que ia. As razões que Paulo tinha para fazer isso eram por amor, porque Paulo amava aquela igreja, e porque se Cristo tem todos os sim para nós, Paulo não tinha sim não, Paulo tinha sempre o sim. Como Cristo tem sempre o sim para a igreja, Paulo não era um homem de duas palavras, ele tinha sempre o sim para a sua igreja. Meus irmãos, vamos ver a defesa de Paulo. Eu acho que vocês estão comigo. Vamos ver a defesa de Paulo aqui, como que ele se defende. Do versículo 12 a 14, ele começa a se defender, meus irmãos. E ele fala que entre os coríntios ele sempre agiu com simplicidade e sinceridade, e não com sabedoria humana. No versículo 12 ele fala isso. A consciência de Paulo está tranquila que o fato dele mudar os seus planos não é porque ele agia de acordo com a sabedoria humana, mas porque pela graça de Deus ele agia com sabedoria divina. Então ele está defendendo, ele fala: irmãos, eu sempre agi com muita sabedoria entre vocês, com muita sinceridade. Ele vai dizer no versículo 13 que tudo que ele escreveu para eles é para que eles lessem e entendessem. Ou seja, Paulo sempre foi muito claro com aquela igreja. A primeira carta dura, repreendendo aqueles irmãos, era para que eles lessem e entendessem. Paulo estava sendo sincero com a igreja, ele amava a igreja, por isso ele repreendeu tanto aquela igreja. Paulo fala: eu fui sempre sincero com vocês, eu fui sempre simples com vocês, tudo que eu escrevi foi para que vocês entendessem. E ele, meus irmãos, vai falar inclusive que no dia de Cristo, no final, quando Jesus voltar, aqueles irmãos são a própria glória de Paulo, e Paulo é a glória dos irmãos. Mas como assim Paulo fala no versículo 14 que vocês são a nossa glória no dia de Jesus? A glória não é sempre de Deus em tudo? Mas não, meus irmãos, Paulo está dizendo que tudo que ele fez por aquela igreja, tudo que ele estava sofrendo por aquela igreja, era pela graça divina. Se ele conseguiu plantar aquela igreja, se ele conseguiu levantar aquela igreja, era pela graça divina. Então tudo que ele fazia, considerando que era pela graça de Deus, ele pensava que aqueles irmãos eram a glória dele no último dia. Você já viu aquela expressão que a gente fala assim: quando a gente morrer, a gente não vai levar nada daqui? De fato, é verdade. Nós não vamos levar carro, nós não vamos levar escritura de casa. Mas aqui Paulo está falando no versículo 14 que no dia de Cristo nós vamos levar os irmãos. Paulo está falando: vocês são a minha glória no dia de Cristo. Então alguma coisa nós vamos levar. Aquilo que nós fizemos para que outras pessoas caminhem com Cristo.
Paulo está falando, no dia de Cristo vocês são a minha glória. Ou seja, aquilo que eu sofri por vocês, aquilo que eu estou escrevendo por vocês, aquilo que eu estou vivendo por vocês, no dia de Cristo vocês são a minha glória. Cada cristão vai levar com as suas mãos perante Jesus no dia de Cristo aquilo que fez para que outras pessoas caminhem com Cristo. Bens materiais nós não vamos levar, mas aquilo que nós fazemos pela igreja, aquilo que nós fazemos para que outras pessoas caminhem com Cristo, essa glória nós vamos levar, mas nunca confiando em nós mesmos, sempre confiando que tudo isso foi pela graça divina. Porque, meus irmãos, eles começaram, por causa das mudanças de plano de Paulo, eles começaram a falar que Paulo agia de acordo com a sabedoria humana e para seus interesses próprios. Mas Paulo vai falar para eles no versículo 12: nós nunca agimos com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Então essa acusação, Paulo está se defendendo. Ora, essas mudanças de planos foi por amor a vocês. Por que, meus irmãos? Ele vai falar por que ele não foi. Olha no versículo 23, Paulo falando por que ele não foi. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Ele queria poupar a igreja, porque ele falou na primeira carta que, se preciso fosse, ele ia chegar na igreja com um chicote. Ele fala isso no capítulo 4 da primeira carta. Então Paulo estava tão irritado com a igreja, tão entristecido com a igreja, que ele se afasta da igreja. Ele não vai visitá-los como tinha programado ir. Ele fala, porque eu queria poupar vocês. Daí no capítulo 2, meus irmãos, ele começa a falar também por que ele não foi. Capítulo 2, versículo 1, ele fala: porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? Paulo estava tão chateado, porque eles não receberam a primeira carta e não se arrependeram, que ele fala: se eu for lá de novo, eu vou entristecer vocês. E se eu entristeço vocês, eu vou também me entristecer. Então Paulo não volta naquela igreja por amor àquela igreja. Ele se afasta. No versículo 15 ele fala: com esta confiança eu queria primeiro encontrar com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Então veja que em todo momento ele está pensando no bem da igreja que ele plantou. Ele fala: eu queria que vocês tivessem um segundo benefício. Daí ele não vai, então ele fala: é para poupar vocês. Ele não vai e fala: é para que eu não fique triste de ver vocês. Porque, meus irmãos, quando ele escreve a primeira carta e ele vai visitar a igreja a primeira vez, ele foi rejeitado pela igreja, porque ele tocou em profundos pecados da igreja. Ele tocou na liturgia da igreja. O culto deles era uma bagunça. Um falava, outro começava a falar, outro começava a falar junto. E Paulo fala: não, o culto deve ser com decência e ordem. Paulo toca em problemas pessoais que eles tinham dentro da igreja. Então, para poupá-los para o bem da igreja, ele não vai, porque ele não queria entristecer e ser entristecido. Meus irmãos, Paulo estava sofrendo tanto por causa da situação da igreja, que entre a primeira e segunda carta diz que ele escreveu uma outra carta para a igreja, mas essa não foi guardada, não foi canonizada, ela não chega na nossa mão. E ele vai dizer no capítulo 2, versículo 3, ele fala o seguinte: e escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Olha o versículo 4: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Paulo estava chorando por causa daquela igreja. Paulo estava sofrendo por causa daquela igreja, porque aquela igreja não queria obedecer à autoridade apostólica dele.
Então ele está se defendendo, ele fala: eu não fui ainda, eu não fui como eu prometi, não porque eu sou leviano, não, eu não fui porque eu quero poupá-los, eu não fui porque se eu chegasse lá, eu só ia ficar triste de ver a situação de vocês, e eu ia entristecer vocês, e vocês iriam me entristecer. Então Paulo poupa a igreja da visita, ele não cumpre o que ele tinha prometido. Meus irmãos, por que Paulo amava tanto a igreja assim? Que amor é esse? Por que Paulo amava tanto os coríntios? Ele plantou aquela igreja, talvez você vai lembrar, ele entrou na casa de Priscila e Áquila, ele fazia tendas junto com esse casal, e daí ele começou a pregar, e ele ficou 18 meses em Corinto, pregou a palavra de Deus, ele plantou essa igreja. Por que ele está falando aqui que está chorando e sofrendo por causa dessa igreja? Por que Paulo amava tanto essa igreja assim? Versículo 21 vai dizer que ele amava tanto essa igreja assim porque ele era um homem ungido por Deus. Versículo 21 ele fala: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Paulo amava tanto aquela igreja porque ele era um homem ungido por Deus. Essa é uma maneira dele se defender, falando da sua autoridade. Ele vai falar no versículo 17: ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decidi segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Ele está falando assim: porque eu quis ajudar vocês, porque eu quis poupar vocês. Será que eu sou leviano por amar vocês e mudar os planos por isso? Mas não, Paulo não era leviano. Ele não mudou de ideia porque ele tinha um compromisso melhor. Ele mudou de ideia porque ele amava muito aquela igreja, porque ele era um homem ungido por Deus. Talvez você saiba alguma coisa sobre unção. Unção no Velho Testamento era um óleo derramado no sacerdote, profetas e reis. Eu li hoje o Salmo 133, que diz que o óleo desce sobre a barba de Arão, que era o sumo sacerdote, e caía nas suas roupas, abençoando as famílias que estavam representadas na sua roupa, as 12 tribos de Israel. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu tenho uma boa notícia para você: você também é ungido por Deus. A Bíblia fala que depois que Jesus foi ungido, que ele foi batizado pelo Espírito Santo, recebendo a unção de profeta, sacerdote e rei, todo aquele que crê em Jesus está debaixo de Jesus, agora também é ungido de Deus. O apóstolo João falou isso. 1 João 2,20 ele diz assim: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Na Nova Aliança, na igreja, todo mundo é ungido. A mesma unção que Paulo fala que tinha, todo crente tem a mesma unção que Paulo tinha, porque todos os cristãos estão debaixo da unção de Cristo Jesus. Todo cristão é ungido. O que seria essa unção? O comissionamento para a obra de Deus. A unção é a capacidade dada por Deus de fazer a obra de Deus. A unção é a capacidade dada por Deus de conhecer a Deus. A unção é a capacidade de ter relacionamento, intimidade com Deus. Todo crente que tem o Espírito Santo é ungido. Todo cristão. Porque no versículo 22 fala que esse selo foi colocado em nós e Ele nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. O Espírito Santo coloca o selo em cada crente, coloca o Espírito Santo no coração de cada crente. Então, nós somos ungidos de Deus. O que isso significa? Que não é só Paulo que pode agir com sabedoria de Deus. Por que Paulo mudou os planos? Por sabedoria humana? Não. Ele mudou os planos por sabedoria
de Deus. Porque se ele vai nervoso para aquela igreja, se ele vai do jeito que ele estava para aquela igreja, não ia dar certo. Porque ele fala na primeira carta, no capítulo 4, que queria pegar um chicote para ir para a igreja. Tamanha a irritação de Paulo, a tristeza de Paulo com aquela igreja que ele plantou. Então não é só Paulo que pode mudar de planos pelo bem da igreja. Você também. Todo crente ungido pode começar agora, capacitado por Deus, a fazer o bem pela igreja, a fazer a mesma coisa que aqui o apóstolo Paulo estava fazendo. Quando eu pensei nisso, em mudar de planos para fazer o bem da igreja, eu pensei num jovem que eu conheci em Belo Horizonte, chama Jaime, amigo da Sharon, e o Jaime congregava em Betim, e eu fui visitar ele, ele morava em Belo Horizonte. Ele ia para a igreja 28 quilômetros para ir e 28 quilômetros para voltar. Isso de manhã e noite daria mais ou menos 120 quilômetros por dia, né? E o Jaime, por que você não muda seus planos? Por que você não pega uma igreja perto da sua casa? Ele falou: pastor, eu ainda estou treinando algumas pessoas na igreja, não posso deixar lá ainda. Veja o Jaime mudando os seus planos, rodando 120 quilômetros por domingo, porque ele amava uma igreja, porque ele era um ungido por Deus, comissionado por Deus para trabalhar para Deus. Não é só Paulo que é ungido, não é só o Jaime que é ungido. Todo cristão está debaixo da unção de Cristo, comissionado para a obra de Deus, comissionado para se relacionar intimamente com Deus. Então não é só Paulo que pode amar, você também, eu também. Não é só Paulo que pode fazer a obra de Deus, nós também. Não é só Paulo que pode falar, como falou para os coríntios, que vive nesse mundo com simplicidade e sinceridade. Nós também. Todo crente pode viver assim. Meus irmãos, e nesse trecho, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo ele vem falar coisas sobre Deus, muito boa para nós. Que ele não dizia sim e não, porque ele seguia Deus, ele seguia Cristo, e em Cristo nós sempre temos o sim. Veja o versículo 18, ele falando isso. Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Veja que Paulo evoca a fidelidade de Deus no versículo 18. Ele não se apoiava na sua própria fidelidade. Ele fala: eu sempre falo sim, se eu mudei, foi para o bem de vocês. Ele se apoia na fidelidade de Deus, no sim de Deus. E ele e os seus amigos falam, que seria Silvano e Timóteo: nós sempre anunciamos aquele que sempre ouve o sim para vocês. E ele vem falar no versículo 19, que aquele que sempre diz o sim para nós é o Filho de Deus. Em Cristo Jesus sempre houve o sim para nós. E quais foram os sim de Jesus para nós, meus irmãos? Que Paulo usa o sim de Jesus para falar que ele sempre falou também o sim, que ele não muda de palavra de forma leviana. O sim de Jesus, o primeiro dele para nós, foi na eternidade, quando ele, Deus Pai e Deus Espírito Santo, e Jesus fala: sim Deus, sim meu Pai, eu vou encarnar, eu vou lá viver de forma perfeita, eu vou nascer de Maria. Eu falo sim para a encarnação, eu vou me tornar um homem para salvar esse povo que o Senhor quer salvar. Jesus disse sim na eternidade para nós. Jesus disse sim para Deus no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. Ao dizer não para o diabo, Jesus disse sim para Deus. Jesus disse sim no Getsemane.
quando ele ali ora a Deus pedindo que, se possível, passasse daquele cálice, ele fala sim para a vontade de Deus. E Jesus disse sim para nós mais uma vez no Calvário, quando ele vai ali morrer por nós. Ainda um sim que Jesus não disse que ele vai falar. Esse mais para o final eu vou falar para vocês. Então, porque ele disse sim, nós herdamos as promessas de Deus. Paulo está mostrando o sim de Jesus para mostrar que a vida dele era também um sim para os coríntios, que ele não estava dizendo não aos coríntios, ele apenas não foi lá para poupá-los, ele apenas não foi lá por amor a eles, ele apenas não foi lá porque ele não quis causar tristeza neles e tristeza nele mesmo. Ele vai falar que todas as promessas de Deus têm um sim em Jesus para nós, no versículo 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Quais promessas de Deus em Jesus têm o sim para nós? A promessa que ele fez a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas. Então, quando nós cremos em Jesus, nós temos o sim daquilo que Deus prometeu a Abraão para nós. As nossas famílias são benditas. O que Deus prometeu para Moisés? Que um dia não apenas a lei estaria na nossa mão, mas que a lei um dia estaria dentro do nosso coração. Então, em Cristo nós temos o sim de Deus para a lei de Deus no nosso coração. O que Deus prometeu para Davi? Que um dia no trono dele sempre se assentaria um dos seus descendentes. Então, em Cristo nós temos a promessa que Jesus é o Rei eterno da nossa vida, é o Rei eterno da igreja. Todos os sims da promessa de Deus estão em Cristo. E quando nós cremos em Cristo, todas as promessas de Deus falam sim para nós. Meus irmãos, é certeza dessas promessas. Versículo 22, Paulo fala que ele pôs o selo em nós, ele nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus vai cumprir as suas promessas porque ele selou o seu povo. Ele nos deu esse sinal. Então Paulo está se defendendo, mostrando a fidelidade de Deus. E porque ele era um ungido de Deus, ele também poderia amar aquela igreja e amar a Deus. Portanto, meus irmãos, hoje nós vimos que Paulo não age de sabedoria humana, mas pela graça divina ele toma decisões. Paulo toma decisões, muda os seus planos para o bem da igreja. Já pensou em mudar algum plano da sua vida para o bem da igreja? Já pensou nisso? Mudar a rota da sua vida, algum plano que você planejou esse ano para o bem da igreja, para amar a igreja? Porque nós somos capazes, irmãos, porque nós estamos debaixo da mesma unção que Paulo fala que tinha, porque ele vem aqui evocar a fidelidade de Deus. Ele fala no versículo 18: mas Deus é fiel, e a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque um dia Jesus disse sim para nós, agora Paulo fala: a minha palavra para vocês vai ser sempre sim. Eu posso mudar meus planos sim, mas os meus planos mudados também estão baseados no sim que Cristo falou para vocês. Então eu mudo os meus planos por amor a vocês, porque Jesus sempre tem o sim para a sua igreja. Jesus sempre vai ter o sim para nos perdoar quando a gente está arrependido. Jesus sempre vai ter o sim para nos levar a um patamar acima de santificação.
quando a gente quiser buscar Ele de verdade. Jesus vai falar: você quer me buscar? Você quer ter intimidade comigo? Jesus sempre vai falar sim. Jesus sempre vai falar sim quando a gente busca nele consolo, igual a gente viu semana passada. Você precisa de consolo? Jesus sempre vai falar: sim, eu estou pronto para te consolar. Você quer ser usado por Deus? Você quer ir além? Jesus sempre vai falar: sim, então eu quero te usar. Eu te capacito. A unção que eu dei para Paulo, eu te dou essa unção também. Sim, Jesus vai falar sim quando você se dispor na mão dele, sempre. Jesus só vai falar não para o nosso pecado e para planos que ele não decretou, planos que ele não planejou para nós, que ele não decretou. Ele vai falar não. Mas todas as vezes que nós quisermos ter essa unção de Deus na nossa vida, todas as vezes que a gente quiser ter esse amor de Deus na nossa vida pela igreja, todas as vezes que a gente quiser ser usado por Deus, Jesus vai falar: sim, eu tenho um sim para você. Você está arrependido? Você quer uma vida nova? Você quer ir além da sua vida cristã? Ou você está satisfeito? Você está satisfeito, meus irmãos, com a sua vida cristã? Do jeito que você leva as coisas? Do jeito que você se relaciona com a palavra de Deus? Você está satisfeito? Se você não está satisfeito e você quer ser usado por Deus, você quer ter mais intimidade com Deus, você quer chorar pela igreja como Paulo fala que estava chorando, se você quer mudança, Jesus vai falar sim. Você está arrependido de seus pecados? Tem alguma coisa que você esconde, que não tem como esconder de Deus? Está arrependido? Quer uma vida nova? Jesus vai falar para você sim, porque nele nós temos sempre o sim de Deus, para todas as promessas de Deus. Mas ainda tem outro sim que Jesus vai falar, que ele não falou ainda. Qual é o outro sim de Jesus que ele não falou ainda, que ele vai falar para a igreja? Quando ele voltar para o casamento final, quando a igreja subir aos céus ao encontro do Senhor, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos vão ser arrebatados para o casamento final. Daí Jesus vai falar o último sim para nós, o último e eterno sim para a sua igreja.